Se existe um objeto do teu desejo, ele não é outro senão tu mesmo. Eu tenho certeza que você já se pegou no momento que você estava obcecado por alguém. Que você não parava de ler conversas antigas, que você não parava de falar sobre essa pessoa com seus amigos, que você não parava de pensar nessa pessoa, que você não parava de stalkear as redes sociais dessa pessoa. E aí, nesse bolo todo, eu imagino que em algum momento você tenha se perguntado: por que será que eu sou tão obcecada nessa pessoa? Hoje eu vou te provar por que seu amor é narcísico. Mas antes de mais nada, eu quero que você entenda que eu não tô falando que você vai aprender aqui a colocar um diagnóstico de transtorno de personalidade em você, ou no seu namorado, ou no seu ex-namorado. A gente tá falando aqui de um narcisismo a partir de uma estrutura psíquica, porque todos nós passamos por esse estágio da vida que é o narcisismo primário. E isso deixa marcas, principalmente em como a gente se relaciona. Entender tudo isso é muito importante para que você consiga tomar responsabilidade pelos seus sentimentos, porque só assim a gente consegue sair de alguns padrões disruptivos, destrutivos, que muitas vezes a gente escolhe estar, porque a gente está lá se atraindo por aquilo que a gente acha que odeia, mas na verdade há um certo amor nisso tudo. E aí, no final do vídeo, eu vou te contar um pouquinho sobre algumas perguntinhas que você pode se fazer, que pode ser um pouco intrigantes, para que você, talvez, mude de posição em relação a isso. Meu nome é Lara, eu sou psicanalista e aqui nesse canal eu te ajudo a se relacionar melhor com você mesmo, com os outros e com o mundo. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar, porque isso me ajuda bastante. Então, Lacan dizia que o desejo é sempre desejo do outro. Mas o que isso significa? Primeiro vamos entender que esse outro que ele está falando é um outro com O maiúsculo. Isso significa para a psicanálise esse mundo simbólico que faz parte da nossa estrutura psíquica. Esse mundo simbólico diz respeito à linguagem, à cultura, a Deus, a mãe, pai, instituições, leis, esse ser maior, essa existência maior de autoridade que permeia as nossas expectativas. Porque desde o nosso nascimento, a gente começa a desejar a partir do desejo do outro. O bebê, por exemplo, ele não sabe o que ele quer, mas ele sabe que tem alguém que quer algo dele. E aí esse sujeito começa a desejar a partir daquilo que ele supõe que o outro deseja dele. Por isso que ele começa a fazer uma pergunta central, que é: o que o outro quer de mim? E tudo isso é uma tentativa da gente se sentir amado, e reconhecido, e validado, e um sujeito com identidade própria. Mas para ser construído essa identidade, eu preciso saber o que é que esse mundo está querendo. E aí, nas nossas relações amorosas, desejamos ser o objeto de desejo do outro. Ou seja, estamos, de certa forma, buscando ser aquilo que seria a falta do outro. A gente quer preencher isso, a gente quer ser aquilo que dá sentido para a vida do outro. E aí isso estrutura o desejo numa forma de busca, ser o que falta ao outro. E ao longo desse caminho, quando somos inseridos na linguagem, a gente começa, de certa forma, a entender algumas expectativas do nosso mundo externo e como que a gente pode se moldar a esse mundo para que a gente consiga se sentir validado como um ser. E um exemplo pessoal que eu tenho para trazer aqui sobre isso é o fato de que eu sempre senti que os meus pais queriam que eu tivesse feito medicina na USP. E não era isso que eu queria de verdade. Mas eu não conseguia dizer não a esse desejo deles, mesmo que isso não fosse diretamente falado para mim. E então eu fui tentando rabiscar um caminho que eu pudesse, de alguma forma, suprir esse desejo deles, essa expectativa deles, mas que ao mesmo tempo eu poderia fazer o que eu queria fazer. E foi nesse bololô que eu fui acabar fazendo odontologia, que não tem nada a ver comigo. E só depois de um tempo que eu fui entender que eu estava tentando seguir e suprir um desejo dos meus pais, para me sentir amada. E claro que não foi tão claro assim na época para mim. Hoje, com um pouco mais de noção de vida, da minha experiência, da minha análise pessoal, eu consigo entender que esse era o caminho que eu estava trilhando. E porque eu percebi naquele momento que eu não ia ser feliz naquele espaço, que não era o que eu queria de verdade, que eu pude mudar e fazer o que eu queria de verdade, que é trabalhar com psicologia.
E olha que engraçado, tudo isso foi uma suposição da minha cabeça de que eu precisaria fazer aquilo para ser amada por eles. É nesse sentido também que Lacan tem uma das frases que eu mais gosto, que é: o amor é dar o que não se tem a alguém que não quer. Até porque eu poderia ter ido lá, feito medicina na USP, ter sido infeliz, e isso não ia garantir que meus pais iam me amar mais, ou nem tão pouco. Não ter feito significa que não amo. E aí o que acontece? Como esse desejo do outro, ele não é visível, ele é enigmático, ele é impossível, tanto de saber quanto de se satisfazer plenamente, o sujeito se angustia dentro do seu próprio desejo e dentro dessas expectativas alheias. E aí, muito desses desejos internos que a gente tem, eles são recalcados. E é daí que nascem os sintomas, as repetições, os impasses amorosos, as escolhas inconscientes. Quando a gente se apaixona, a gente não vê o outro como ele realmente é. A gente vê ele a partir dos nossos próprios óculos. É através da nossa fantasia, através dessa suposição toda do que ele deseja. E na realidade, a gente deseja no outro aquilo que nos falta, aquilo que buscamos em nós mesmos. E aí o Freud, na introdução ao narcisismo, ele explica que o eu, ele não nasce pronto. No início da vida, a gente tinha um conjunto de pulsões desorganizadas. E aí o bebê, ele não tem noção de si mesmo como indivíduo. Ele tá lá chorando pra caramba e de repente ele tá satisfeito e ele não entende que essa satisfação do leite, por exemplo, quando ele tá com fome, veio do ambiente. Ele acha que ele mesmo produz esse leite, porque ele ainda não entende que há um outro cuidando dele. E aí esse primeiro momento de fusão com a mãe, de achar que ele é um mundo, um ser mágico, todo-poderoso, é o que Freud chama de um estágio da vida que é o narcisismo primário. A criança não se percebe separada da mãe. Ele e essa mãe é uma coisa só. Só que com o tempo, com algumas pequenas frustrações, com a mãe fazendo esse trabalho de separação, até demorando um pouco para atender esses pedidos, é que ele começa a perceber que há algo fora dele. E é muito importante que essa separação não aconteça de uma maneira muito abrupta, porque isso pode ser traumático. Do mesmo jeito que se essa separação não acontecer, também gera consequências. E aí esse vazio que fica inevitavelmente dessa separação é o que a gente busca preencher pro resto da nossa vida. Só que o que acontece? É impossível o que a gente busca com essa busca, porque a gente nunca vai sentir esse sentimento de completude que a gente tinha na infância. Ninguém pode dar isso pra gente. Então a gente fica eternamente nesse sentimento de que perdemos algo, mas que na verdade a gente nunca teve. E é assim que o desejo se estrutura, tentando recuperar algo que nunca vai poder ser recuperado, porque a primeiro momento também não foi perdido, por causa que esse sentimento de completude também não era real. E aí o que acontece dentro de relacionamentos? O Freud diz que o amor empobrece o eu. E por que isso? Porque a libido, essa energia psíquica que nos move, ela funciona como uma balança. Quanto mais investimos no outro, menos sobra para nós. Isso explica, por exemplo, por que algumas pessoas perdem completamente a identidade dentro de um relacionamento. Elas jogam toda essa energia no outro. E aí, quando esse relacionamento acaba por inúmeras possibilidades, ela se sente um vazio gigante. E isso também explica por que esse luto amoroso é tão difícil. A libido que estava sendo investida nesse objeto amado, ela não consegue retornar tão facilmente para ser investida numa outra coisa. Até porque tem algo dessa libido, tem parte dessa libido que foi dada para o outro. E aí o Freud explica um pouco desse processo no Luto e Melancolia. Porque no luto há a perda desse objeto amado, mas com o tempo essa libido encontra outros objetos. Só que na melancolia não funciona tão bem assim. Porque na melancolia o sujeito sente que ele perdeu algo, mas ele não sabe o que ele perdeu. Então essa libido ela retorna para si de uma forma destrutiva, gerando culpa e um sofrimento intenso. Ou seja, o nosso amor é narcísico porque ele surge desse desejo da gente ser preenchido também pelo outro. E que o outro seja esse desenho perfeito daquilo que nos falta. E aí, quando por algum motivo a gente se frustra dentro desse relacionamento, a gente fica obcecado porque a gente não consegue deixar de acreditar que aquele era o desenho da nossa falta. E aí, eu não sei se vocês conhecem aquela frase em inglês que eu adoro. It takes one to recognize another. Isso diz respeito a como a gente se apaixona
por algo, algum traço que a gente acha que falta na gente, que o outro vai ter. Isso quer dizer que muitas vezes quando a gente identifica algo de narcísico no outro, a gente também tem que parar para perceber que algo daquilo que é narcísico do outro fez com que a gente se atraísse, porque algo disso reside dentro da gente. Porque sem o narcisismo primário, não seria possível a gente amar a si próprio e nem ter autoestima, nem conseguir mesmo se relacionar, porque a gente não ia se constituir como indivíduo. Tá, mas e aí? Por que a gente se apaixona? Por quem a gente se apaixona? Eu vou contar uma historinha. Quando eu era mais nova, eu tive um relacionamento com uma pessoa que tinha uma personalidade bem narcísica. E eu sofria muito nesse relacionamento. Ele fazia coisas que me deixavam extremamente magoadas. E eu passava a maior parte do meu tempo falando sobre ele. Encontrava meus amigos e passava horas contando as coisas absurdas que tinham acontecido entre a gente, que ele tinha feito, o quanto que eu tava triste. E aí até que um dia, depois de me ouvir reclamar pela milésima vez, uma amiga virou pra mim e falou assim: olha, esse cara pode ser muito otário, mas mais otário que ele é você, que deixa. Na hora foi um choque, mas foi exatamente o que eu precisava ouvir, porque nessa hora eu percebi que não importava o que ele fazia. Porque o problema não era o que ele fazia ou deixava de fazer. O que ele resolve fazer com a vida dele é problema dele. Só que o que eu aceito pra mim é problema meu. Então o problema era eu continuar naquela situação. E foi nesse momento que eu parei pra me questionar. O que em mim fazia com que eu aceitasse essa dinâmica? A verdade é que se apaixonar por alguém tão narcísico dizia respeito a algo de mim. A essa ferida narcísica minha que estava mal elaborada. Foi aí que eu percebi como eu me fazia de vítima das minhas próprias escolhas. Porque enquanto eu ficava lá fazendo esse discurso de olha o que ele faz comigo, olha o que ele fez, falando sobre como ele era terrível, eu continuava na mesma posição sem tomar responsabilidade de ser ferida por aquilo, mas porque eu também escolhia aquilo. E ficar nesse discurso, se lamentando por essas coisas, justamente numa relação amorosa, é o que a psicanálise diz sobre esse gozo, que é um prazer inconsciente no sofrimento. Eu, de certa forma, eu estava gozando da minha queixa, principalmente porque ela me permitia ficar naquela posição sem fazer nada a respeito. Que é o que, na verdade, todos nós estamos dizendo o tempo todo. Quero que tudo mude, mas não quero que nada mude. E essa é uma ótima forma das coisas continuarem sendo o que elas são, sem você precisar fazer nada. E tudo isso que eu falei agora ajuda a gente a entender também por que as pessoas estão correndo para dar diagnóstico de narcisista para os outros. Como se nomear o que há de errado no outro pudesse, de alguma forma, tirar a minha própria responsabilidade de olhar para mim mesma. E lógico, gente, nada do que eu tô falando aqui é fácil. Demorou anos para eu conseguir chegar nessa compreensão que eu tô falando aqui para vocês agora. Mas a verdade é essa, que enquanto você ficar colocando toda a responsabilidade do outro, você vai continuar gozando desse lugar e nada vai mudar. Então, se você quer realmente superar um relacionamento assim, a pergunta que você tem que fazer não é por que ele faz isso comigo, mas sim por que eu continuo escolhendo isso. A saída não é entender o outro, é se entender. E isso não significa que a culpa é sua. Culpa e responsabilidade são duas coisas muito diferentes. A culpa é algo que paralisa, mas a responsabilidade te dá um caminho, uma saída. Então, ao invés de você gastar a sua energia analisando o outro, volta a se olhar para você mesmo. E aí você pode fazer algumas perguntas para você mesmo, como do tipo: o que essa relação está mostrando sobre uma ferida dentro de mim? O que faz me apegar tanto nessa pessoa? O que dentro dessa relação é responsabilidade minha? Dizer não, por exemplo, é responsabilidade sua. Novamente, gente, eu não tô falando que se libertar desse ciclo é fácil e que estar nisso não seja doloroso e que o outro não tenha responsabilidade. Mas é preciso enxergar as coisas de uma outra forma se você quer que elas mudem. E se você se sente preso nessas repetições e buscando respostas para sair disso, no link da descrição eu deixei o meu contato para atendimentos clínicos. E lá você também encontra o meu livro Como Sobreviver a um Mundo Cruel, onde falo mais sobre o nosso contexto sociocultural de vida. Agora podemos entender que a escolha do nosso amor é narcísica. E na verdade, para a gente se curar disso, para a gente realmente amar, a gente precisa voltar o nosso olhar sobre como a gente consegue suportar a diferença, aquilo que se difere completamente de mim. E agora, o que você vai fazer com tudo isso que eu te falei?